Muito boa tarde, companheiros. Iniciando mais um Jornal das 5, aqui diretamente pela Causa Operária TV. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo, com isso você ajuda a divulgar e aumentar o alcance da nossa transmissão, aumentar o poder da nossa imprensa independente e revolucionária. Torne-se também um membro do canal e ajude a sustentar um canal que não recebe financiamento de grandes capitalistas e depende em grande medida do suporte dos seus apoiadores. Clique no botão Seja Membro, aqui embaixo do vídeo, ou na página inicial do canal do YouTube. Ao tornar-se membro do canal, você passa a ser um contribuinte mensal e ajudar de forma regular e sistemática a CA TV. Eu me chamo Lô Monteiro, falo diretamente aqui do Rio de Janeiro. Do outro lado está comigo o companheiro Thiago Assad, diretamente de Campo Grande. Thiago, dê seu boa tarde para os companheiros. Boa tarde, companheiros. Hoje temos que apresentar algumas dificuldades técnicas aqui, mas vamos ver. Bom, é isso. Primeiro, como de costume, a gente sempre costuma tratar um pouco da questão do coronavírus. Agora que o tema deu até mais uma acendida, sobretudo desde ontem, né, que começou aí a campanha da vacinação, né, a Coronavac, mas a gente vai falar disso um pouco mais adiante. Primeiro, fazer um balanço geral da situação do coronavírus. A gente sempre trata aqui os casos, a quantidade que tem. Aqui no Brasil já estamos com 209 mil mortos, né, enquanto tem 8 milhões de casos. Eu acho que cabe fazer um destaque também a situação dos Estados Unidos, que está chegando aí aos 5 mil, né, está com 397 mil mortos. E a notícia que a gente tem para poder destacar e começar a nossa discussão aqui sobre o coronavírus é que o estado de São Paulo rompeu o teto de transmissão do coronavírus pela primeira vez. O teto esse que está relacionado ao índice 1, né? O índice 1 de respeito a cada doente poder contaminar mais uma pessoa. Né? Se for maior do que isso, né? Se você puder contaminar mais de uma pessoa, ele está passando desse teto e agora todas as cidades aí da região de São Paulo sobrepuseram pela primeira vez esse teto. Os dados são das universidades estaduais, da Unesp e da USP, foram fornecidos através da InfoTracker. E uma informação interessante que tem sobre esse próprio levantamento é que, de acordo com o próprio levantamento, esse aumento teria sido sobretudo a partir das festas de final de ano, né, que teria aumentado a circulação de pessoas por conta das festas e tudo mais. Eu acho que aqui, como de costume a gente já sempre faz, fazer uma caracterização política do problema que é o coronavírus, né? Enquanto tem toda essa tentativa de querer colocar a população como a verdadeira culpada, né? Como se o fato das pessoas estarem indo ter o seu momento de lazer nas ruas, indo para a praia, o que quer que seja, indo para um bar, para um restaurante, tentando colocar a população como a culpada do contágio do coronavírus, né, em toda a população, e não o fato dos governos terem totalmente abandonado a população e deixado as pessoas trabalhar, pegar transporte lotado e tudo que não deveria estar acontecendo. No caso aqui, eu acho que cabe destacar também que faz-se mais uma pressão para dizer que a culpa é da população, dizendo que são as festas de final de ano que aumenta de fato a circulação das pessoas, mas no final das contas você não está culpabilizando o governo Bolsonaro, que não está fornecendo teste para a população, né, que não fez nenhuma tentativa real de isolamento, porque todas essas tentativas foram uma verdadeira farsa. Desde o começo da pandemia, não houve de fato nenhum isolamento. Essa política de isolamento, que foi implementada em alguns lugares através do lockdown, né, que é uma medida mais repressiva, né, que de fato proíbe as pessoas de circular, foi uma medida totalmente desesperada da burguesia para tentar conter o avanço da crise, mas que no final das contas não resolveu o problema. Agora a gente está vendo, por exemplo, a situação do Enem, que a gente vai comentar um pouco mais à frente, né, chegaram a suspender lá em Manaus e tudo mais para poder evitar a aglomeração, mas você vê que anterior a isso não houve nenhuma tentativa de conter de fato o vírus, e aí todas essas tentativas que tem agora elas são desesperadas por parte da burguesia para poder tentar passar uma imagem de que está fazendo alguma coisa. Né? Da mesma forma, essa vacinação, que a gente não consegue mensurar se vai chegar em muita gente, né? A expectativa que a gente tem é que não, dificilmente você vai conseguir vacinar a população inteira do Brasil, mas são todas políticas muito que visam confundir a população de quais são o que de fato está em jogo aqui, né? De quem são os verdadeiros culpados pela crise, né? E acho que
Esse aqui é mais um das evidências que a gente tem de como a situação está totalmente fora de controle, né, ao contrário do que muitos procuraram manter. Né, a situação segue sem controle nenhum e sem muita perspectiva de melhora também. Eu vou passar para o companheiro Thiago fazer os comentários dele a respeito do coronavírus. Acho que sim, destacar que uma coisa só, em São Paulo existem lugares onde essa taxa de retransmissão, a pessoa que pega passa para essa flor, atinge 1,45, aliás, 2,52 em estados do norte de São Paulo. A gente tem sempre que lembrar, toda a base de informações estatísticas que sustentam esses dados aqui, eles são completamente manipulados. A gente tem destacado o caso da SARS, a síndrome aguda de respiratória grave, que cresceu mais de 1.000% no ano passado. E, enfim, você tem tudo isso não aparece como contabilidade do coronavírus, mas esse também é um elemento subnotificado também. O governo usa essa subnotificação para dizer que para esconder, tentar minimizar o fato de que todo mundo está vendo que o coronavírus está completamente descontrolado no Brasil. E, naturalmente, a da burguesia é essa. A responsabilidade não é do regime político do conjunto, que continua colocando as pessoas, os trabalhadores, enfim, em situações completamente irreais em tempos de pandemia, de contágio. A gente está dando sempre notícia aqui dos prédios dos frigoríficos, dos correios e diversas outras atividades. E agora, a gente vendo a desfaçatez, assim, a máscara caindo completamente em relação aos governadores científicos, como Dória, por exemplo, a gente viu o governo do estado de São Paulo, na semana passada, semana retrasada, agora em estado cerca de 130 mil estudantes para fazer o Sudeste. E nada disso, né, desses especialistas aqui, né, esses verdadeiros cardeais aqui da sociedade burguesa, nada disso é fator para impulsionar os contágios. O problema mesmo é a população se reunir para fazer um churrasco no final de depois de se aglomerar a semana inteira em ônibus superlotados e ir para a praia, isso daí que é o problema, como foi dito inclusive pelo vice-presidente, o general Mourão, né, que é a população que desafia a política de disciplina da população que desafia o isolamento social. Quando a gente viu durante todo o período do ano passado que nunca houve período de isolamento social para a classe trabalhadora, só para uma parcela mínima da população, a classe média, que teve esse benefício, e agora a gente está vendo aqui esses casos que aparecem como uma coisa misteriosa, mas associando sempre aqui na influência da fase operária, que não é nada de misterioso, porque nada está sendo efetivamente feito. Né? E com elementos que a gente vai destacar ainda na continuação da pauta, né? Bem, exatamente. Inclusive, já para poder entrar no próximo assunto, né, a gente vai acabar discutindo um pouco aqui a situação do caso de Manaus, né, acho que antes de abrir. Lembrar aí que agora a cidade de Manaus, lá no, Amazonas, no estado do Amazonas, está aí passando pelo seu segundo colapso, né, no sistema de saúde. Esse que já tinha aparecido logo no começo da pandemia, então a situação lá está totalmente fora de controle, né, para corroborar ainda mais com o que a gente está dizendo aqui. E aqui a gente vai fazer um destaque para o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que anunciou na tarde de ontem que estaria enviando, né, oxigênio. No caso aqui são 130 mil litros de oxigênio para poder abastecer os hospitais lá de Manaus. Da mesma forma também vou enviar 107 médicos. É uma iniciativa que eu acho que faz
serve melhor para poder fazer a caracterização de qual que é o problema real aqui, que é um problema sobretudo de interesse, né, de para onde está sendo dedicados os esforços para poder conter o avanço da pandemia. Na Venezuela, que é um país que sofre todo tipo de embargo, né, tem ataques do imperialismo o tempo todo, tentativa de invasão, fora o embargo econômico que também é muito agudo, né, eles passam por sérias restrições para poder comercializar com outros países e tudo mais, e acaba sendo um exemplo aí, né, de combate à pandemia do coronavírus, porque tem uma preocupação muito maior com a população, né, o Estado ele tem uma ligação muito mais próxima com a população e não dá para simplesmente você buscar e salvar o lucro dos banqueiros, né? Então a Venezuela acaba se destacando aqui mais uma vez, né, como a gente sempre costuma noticiar aqui, da mesma forma como é o caso de Cuba, que também sempre merece algum tipo de destaque, né, agora tomando uma iniciativa aí que você não vê, né, efetivamente parte do governo brasileiro, porque, né, se houvesse alguma iniciativa, isso sequer estaria acontecendo, esse colapso do sistema de saúde, essa situação crítica que está passando lá nos hospitais, não estaria desse jeito se houvesse alguma tentativa de trabalhar em cima disso, né? Não precisaria estar tendo que remediar, recorrer a outros países, no caso da própria Venezuela, que é um país, né, com sérias dificuldades financeiras, e ainda assim tá fazendo seus esforços aí para poder dar alguma contribuição. Vou passar para o Thiago fazer um comentário a respeito. É um destaque só que acho importante a gente fazer, porque principalmente a nível de médicos é uma coisa muito positiva, né? Um problema, inclusive, foi enfrentado já durante a ascensão do governo do Bolsonaro, né? Na hora que o fascista assume o poder, um pouco antes, na verdade, né? Os médicos cubanos que prestavam serviço que a classe médica se recusa a fazer, de conjunto, a gente teve essa situação aqui sobretudo dos centros mais distantes, né? Dos lugares mais atrasados ficarem desassistidos de atendimento médico. Aqui uma questão só, porque esse sempre na verdade, são metros cúbicos de oxigênio que estão sendo encaminhados, eles abastecem aqui pouco mais de um dia do consumo diário da cidade de Manaus. A gente tem nesse caso aqui, a gente continua, na verdade, a cidade de Manaus continua dependendo muito ainda de melhor para atender as necessidades de uma população que está severamente castigada aqui por uma política totalmente desencontrada de controle do coronavírus e que diz respeito, a gente sempre tem que deixar claro, também é o Bolsonaro o principal elemento aqui, mas nós temos também o governo do estado, a prefeitura, enfim, todo o conjunto que tem que ser a sua parcela de responsabilidade também, porque, como disse, absolutamente nada foi feito. A cidade já passou por uma situação de calamidade vista assim pela imprensa internacional no primeiro período do surto de contágios. E a gente vê agora que nada, absolutamente nada. Aqui o Vigílio lá chorando, ele passava de demagogia mesmo para tentar se eximir de uma responsabilidade muito severa e pesada, aliás, que tem todo o conjunto do regime político brasileiro nessa situação aqui, sim, muito severa contra a população que sofre mais uma vez porque não há interesse, no destacou Luan, em ajudar a população. O único interesse aqui é resguardar os lucros das grandes empresas capitalistas. Né? Bem, exatamente. Ainda seguindo um pouco no tema do coronavírus, agora vamos discutir um pouco o caso da vacina, né? Lembrando que ontem foi anunciada aí a vacinação para todo o território nacional, né? A vacina que foi trazida aí pelo João Dória, um grande científico, que agora se apresenta aí como o verdadeiro salvador da pátria. Só que a gente sabe que
o, a realidade ela não é tão conveniente como a gente gostaria que fosse. Né? A produção da Coronavac ela já está enfrentando sérios problemas aí pela falta de insumos. O estoque de IFA, né, que é o ingrediente farmacêutico ativo, o princípio ativo, né, da vacina da China, da Coronavac, ela só vai permitir a formulação até o final de janeiro. Né? E isso se apresenta em outras questões também, como a daqui do Rio de Janeiro, né, que a gente que está importando a vacina britânica AstraZeneca, aquela de Oxford, a famosa de Oxford. A entrega aqui, por exemplo, ainda nem começou, né, já estava esperada desde o final do ano passado. E da mesma forma, essa mesma vacina que está sendo feita aí junto com o Butantan, as doses aí também só devem durar até o dia 31 de janeiro e depois deve vir uma grande seca. É o que demonstra aí uma coisa que a gente sempre costuma tratar aqui, de que o cenário ele não é de se criar grandes expectativas, né? Não há condições por parte dessa burguesia de dar de fato uma vacinação para toda a população. Né? Então a gente tem que ter isso um pouco o pé no chão, né? A gente está vendo aí grande parte uma campanha em defesa, né, dessa vacinação, como se tivesse sido um grande milagre, e agora tudo vai melhorar, tudo vai ficar numa situação maravilhosa, um verdadeiro mundo cor-de-rosa. No final das contas, a gente sabe que o essencial, o grosso da população, não vai ter essa oportunidade de ser vacinada e vai ser o público-alvo que vai continuar sendo o principal do coronavírus, né? Vão continuar sendo eles as principais vítimas do coronavírus, né? Salvo uma minoria que tiver oportunidade, pessoas de idade mais avançada, pessoas da área de saúde, que vão ter essa oportunidade de vacinação. Né? Então a gente vê que o cenário ainda segue muito preocupante. Né? Queria ver se o companheiro Thiago quer fazer um comentário a respeito disso. Acho que também a gente tem que lembrar sempre o seguinte, todo tipo de demagogia agora vai ser visto, nós já destacamos isso algumas vezes na nossa imprensa, mas todo tipo de demagogia agora vai ser vista para essa corrida aqui pela vacina, e no final se trata única e exclusivamente disso. Demagogia, uma peça de propaganda. Lembrar que ano que vem já tem eleições presidenciais, contrário do que a esquerda vem fazendo de modo geral, a direita já está em campanha, na verdade, desde o ano passado, quando ainda se estava desenvolvendo a linha prefeitura. Né? Isso aqui é mais uma peça de propaganda, a gente tem que ficar muito atento com isso. Não entrar, não fazer loucura, o Tarso Genro fez de clamar por Dória para liderar a população. Isso é justo o que o regime está querendo nesse momento. Encher a bola do que existe de pior na política brasileira, que é justamente esse setor simplista da direita, mais ligado ao imperialismo, e tentar fazer o que vamos destacar novamente, absolutamente nada. Fizeram aqui uma vacina de qualidade aqui muito suspeita agora, né? Com um resultado do que o previsto inicialmente. Essa vacina agora a gente está vendo aqui também, que era só doses pequenas, justamente para produzir notícias na imprensa, para ser divulgado, mas nunca teve, como a gente está vendo agora pelo fato concreto, nunca teve a função sequer aqui é São Paulo, a gente está vendo. Não é nem vacinar o Estado, não é nem vacinar assim, o país, como se propunha a grande liderança, mas está vacinando na cidade de São Paulo. Depois vai vendo assim, alguns setores já se incomodam quando a gente fala faz a caracterização do que é da natureza pública desse setor da direita, mas a gente está vendo agora por esse caso concreto que é justamente isso. É pura e simplesmente propaganda. Nós não temos ainda segurança alguma, não existe vacina segura sendo produzida. Nós temos única e exclusivamente aqui interesses, sobretudo eleitorais, atuando nesse momento. Né? Exatamente. Aproveitar até para fazer um breve comentário sobre essa parte da demagogia, né?
que tem uma verdadeira briga aí para ver quem vai ser o condecorado aí como o verdadeiro salvador da pátria nessa situação. Né? Todo mundo quer reivindicar um pouquinho o esforço. Né? Teve até uma fala do Bolsonaro falando para tentar alfinetar, né, digamos assim, o Dória, dizendo que a vacina não é do Dória, a vacina é do país todo, não sei o quê. Todo mundo quer um pedacinho para poder dizer que está fazendo alguma coisa, mas como o Thiago bem colocou, se trata de uma publicidade, né? É uma peça publicitária para a campanha eleitoral de 2022. Né? Acho que isso fica ainda mais evidente no caso do João Dória. Então a gente vê que o interesse aqui é puramente para fazer uma demagogia, né? Não tem esse objetivo real de vacinar as pessoas em si, como o Thiago bem colocou, é uma muito pequena. A primeira vacinação que teve, inclusive, foi feita sobre uma campanha muito demagógica, né? Pegaram uma mulher negra, né? Fizeram todo um cenário para poder dizer que estão fazendo alguma coisa, e aquela demagogia que a população já está acostumada a ver e sabe como funciona. E seguindo aqui para o nosso próximo tópico, tem uma denúncia de alguns arquivos aqui que foram adquiridos pelo jornal Le Monde da França, né, arquivos confidenciais que foram roubados, né, e foram encontrados na Dark Web. Esses documentos eram da Agência Europeia de Medicamentos, que diziam que a União Europeia sofria aí uma grande pressão para poder fazer uma grande pressão para poder aprovar a vacina da Pfizer contra o coronavírus. Né, tentaram apressar de várias maneiras, né, tentaram mudar a forma como estava sendo feita pesquisas em torno das vacinas, né, a inspeção, a confiabilidade da vacina, mudaram, faltava informação sobre os lotes das vacinas, o local de fabricação, uma série de coisas pequenas que estavam sendo feitas para poder tentar fazer com que a coisa andasse mais rápido, né? Sobretudo para poder tentar procurar dar uma resposta mais rápida para o problema, né? Já que, como a gente destacou ao longo do ano passado inteiro, é que o capitalismo ele não tinha nenhuma uma solução concreta para resolver o problema do coronavírus. Né? Então, a gente tem que fazer qualquer tipo de medida desesperada. Acho que o caso da vacina acaba sendo mais um desses. Isso questiona a própria eficácia dessas vacinas. Né? Alguns lotes, inclusive, apresentavam coisa de 50% de eficácia, coisas que colocam em xeque, né, toda essa corrida que tem para poder se fazer uma vacina, que seria, como a gente estava colocando aqui agora, mais uma peça publicitária. Né? É uma tentativa de dizer que um governo tal de um determinado país conseguiu fazer a melhor vacina que tem, né? Mas o objetivo dessas vacinas não era de fato de resolver o problema, porque não tem essa possibilidade não está posta, né? Dentro do regime capitalista, né? E que está em profunda crise. Se houvesse alguma, alguma mudança, né? Nos interesses envolvidos na questão, a pesquisa em torno do coronavírus ela não deveria ser nenhum mistério para a sociedade no ano de 2021, né, onde já temos uma ciência bem avançada, de alguma forma, mas não há uma preocupação real com isso. As universidades certamente poderiam fazer um trabalho mais forte em cima disso, mas não vai ser do interesse do capitalismo desenvolver essa pesquisa e desgastar, né, todo o seu tempo, todo o seu acúmulo material para poder resolver esse problema, sendo que você tem a opção de salvar os capitalistas, que no final dos contos é o mais importante. Então, acho que cabe esse destaque aqui e eu já passo para o companheiro Thiago fazer os comentários dele. Destacar também, além do que foi colocado, Solon, assim, isso na verdade não deveria ser uma. Isso não é uma novidade, né? Não deveria ser uma novidade para ninguém, mas acaba que a gente tem que sempre lembrar, né? É uma coisa que Marx já falava lá no começo do século XIX, por alguma razão as pessoas esquecem que os governos burgueses são grandes medidas escritórios de representação dos interesses burgueses. Ah, querendo única e exclusivamente a edição contínua, né, dessa máxima que já vem aí de décadas, praticamente séculos, né, podemos falar, e a gente
na verdade, viu essa mesma situação. Isso aqui é o que não pôde ser revelado, né, na verdade. Isso aqui foi descoberto na Deep Web, mas o governo americano também ele fez uma manobra aqui muito esquisita para aprovar a vacina da mesma empresa, da Pfizer, no começo no final de dezembro. A OMS, super científica, tudo aquele conhecido lá, que é irritante, inclusive, que a gente teve que escutar da esquerda burguesa, fez a mesma coisa, colocou que a vacina da Pfizer tinha status de fabricação emergencial prioritária. Bate na cama! Bom, parece que estamos tendo uma pequena interferência aí no comentário do companheiro Thiago. Eu só guardar um pouquinho ver se ele vai voltar, senão eu já vou dar sequência. Enquanto isso, aproveitar e fazer o. Voltou, Thiago? Sim, a rebelião Vai lá. entre aqui com espírito, mas para a gente só destacar também que os governos burgueses eles são extremamente sujeitos a esse tipo de expressão. A Pfizer, na Deep Web foi revelado, inclusive, pelo Wikileaks, a Pfizer não é vez que a Pfizer controla governos e agendas políticas, né, desenvolvidas pelo governo. A gente tem que ter tudo isso em mente, porque senão vai cair naquela besteira de que essa vacina aqui é feita por cientistas, é a ciência que está fazendo. E não existe nada, absolutamente nada, acima da luta de classes. As vacinas, a ciência, tudo isso é tido a um regime de interesses, onde, conforme a gente vê, principalmente quando a gente vê muita interesse, muita propaganda da imprensa, pode ter certeza, mesmo não conhecendo os detalhes, como a gente tenta não conhecer os detalhes de vacinas, mas se a imprensa burguesa começa muita defesa de uma determinada vacina, de alguma coisa assim, a gente pode apostar de sem medo de errar, que ali está o interesse da burguesia e é naturalmente o interesse da classe trabalhadora. Né? Bom, antes de seguir aqui com o nosso tema principal, a nossa manchete aqui do dia de hoje, fazer os anúncios do meio do programa aqui da Causa Pereira TV. O PCO agora está organizando a sua 46ª Universidade de Férias, com o curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista. Como se sabe, por conta da pandemia do coronavírus, né, a gente acaba fazendo esse curso de maneira online, né, uma atividade partidária que já tem mais de 20 anos de tradição, onde se fazer um acampamento da juventude do partido, uma série de outras coisas, uma experiência de convivência socialista e tudo mais. Mas dessa vez, por conta da pandemia, a gente está realizando online e as aulas estão ocorrendo 2 vezes por semana, às terças e quintas-feiras, das 19 às 22 horas, durante 8 semanas, né, no mês de janeiro e fevereiro agora. O fenômeno do stalinismo ele é analisado de maneira detalhada, traçando suas origens históricas, seu significado político e suas etapas de evolução. Sua atuação nos mais importantes episódios da luta de classes mundial é analisada em minúcia. As aulas serão fechadas e realizadas em um site próprio, com a cobrança de uma taxa simbólica de R$ 100, que também permite acesso ao material e ao curso durante 6 meses após as aulas. Material esse que inclui uma série de trechos, né, de traduções nossas, tem textos, tem verbetes de enciclopédicos, uma série de coisas. Trata-se do maior curso já realizado sobre o tema no Brasil e provavelmente no mundo também. E o alcance do público é algo sem precedentes para o PCO. Já tivemos aí 1.000 pessoas inscritas e os números seguem aumentando. Participe também da 46ª Universidade de Férias, acesse nosso site do curso universidademarxista.pco.org.br e faça lá a sua inscrição. Bom, voltando aqui para o nosso tema de destaque de hoje, que é a questão do Enem. A gente teve ontem realizado o primeiro dia de prova do Enem, o principal vestibular do país, onde tem milhões de pessoas procurando aí conseguir sua vaga na universidade. E ele acabou tendo um destaque muito, muito importante aqui,
porque dos 5,7 milhões de pessoas que se inscreveram para realizar o Enem, né, a gente teve uma abstenção aí de mais da metade deles, que seriam 2 milhões e 800 mil pessoas. Um número muito alto, né, a maior taxa que o exame já teve, né, no ano passado, por exemplo, a abstenção foi de 23%. Né. Esse índice altíssimo está, né, totalmente relacionado à questão da pandemia, né, como a gente defende aqui no próprio programa da juventude do partido, né, esse Enem deveria ser suspenso, né, ele só poderia ser realizado quando essa questão da pandemia. Né, e a gente tem aí as declarações muito interessantes do nosso ministro da Educação, que falava que isso não ia. Era uma campanha histérica, né, dessas pessoas que não queriam que o exercesse. Como eu comentei no começo do programa também, o exame acabou sendo suspenso em Manaus, né, por conta da situação de calamidade que o estado todo está passando. E acaba que aconteceu uma coisa óbvia, né? O Thiago colocou mais cedo aqui também o caso da FUVEST, que teve aí milhares e milhares de pessoas aglomeradas para poder fazer essas provas. No Enem não foi diferente, mas ainda assim a abstenção foi muito grande, porque no final das contas, né, tem que ver se realmente está valendo a pena você disputar uma vaga na universidade ou você disputar a sua vida. Né? Colocar sua vida em risco assim só por uma prova que certamente isso daqui vai ser uma das edições mais antidemocráticas. Né? Como o vestibular em si já é uma proposta que não é suficientemente democrática, muito pelo contrário, ela seleciona pessoas para poder terem acesso à universidade. Inclusive, cabe colocar aqui mais uma das nossas pautas da juventude do partido também, que é a questão do fim do vestibular. As pessoas devem ter um livre acesso à universidade, a universidade não deve ser uma coisa selecionada para uma pequena parcela da população, ela deve ser de todos. E aqui no caso do Enem, uma coisa que a gente vem defendendo muito era para que as provas desse ano fossem canceladas. Né? Que a política adotada pelo movimento estudantil no geral, pela Uni, pela UBS, todo o movimento, as maiores organizações do movimento estudantil, elas não tiveram nenhuma política para poder tentar cancelar o Enem, mas sim tentar adiar. E foi o que eles conseguiram fazer. Adiaram aí um mês, adiaram outro mês, e no final das contas isso não resultou em vitória nenhuma para o movimento estudantil. Né? As pessoas vão fazer o Enem em condições agora mais do que absurdas, não só pela pandemia em si, pelo risco que a pessoa tem que correr para poder ir até o local de prova, para o deslocamento, mas pelo fato de não ter tido aula durante o ano. Só quem teve a oportunidade de ter aula durante esse ano foram as pessoas, uma parcela muito pequena, mais privilegiada da sociedade que tem aulas em escolas particulares aí e acabaram tendo aula online, né? Que também sequer dá para ser considerado como aula, mas as pessoas acabaram estudando de alguma forma. O pessoal que é da rede pública acabou sem ter aula nenhuma. Então, a medida que deveria ser adotada aqui é de defender que não houvesse, que só possa haver exame do vestibular quando se normalizar essa situação de pandemia, né, quando as pessoas puderem estar tendo aula de novo, né, para que a coisa seja minimamente normal, né, porque da forma como está, a gente está simplesmente jogando centenas de milhares de estudantes num limbo, né, colocando a sua vida em risco numa prova que não faz o menor sentido de ser realizada na situação que a gente está tendo agora. Eu vou passar para o companheiro Thiago dar seus comentários a respeito. Eu acho que uma coisa que talvez fosse interessante desenvolver na discussão é esse ponto que você trouxe da suposta vitória que a Uni e a UBS colocaram, conseguimos adiar o Enem. Maravilha, os movimentos estudantis adiaram o Enem e acabou que o Enem foi realizado em condições ainda piores do que se tivesse ocorrido na data inicial, em novembro, né? A gente viu um surto ainda maior de contágio aqui pela pandemia. Aquela foi mais uma das vitórias que as direções calculadoras do movimento estudantil conseguiram, que pode perfeitamente ser chamado de uma derrota, na verdade. Né? A Juventude Revolucionária, a AJR, já vinha colocando desde sempre a necessidade não de adiar, mas de cancelar mesmo, pela obviedade, né, da disparidade absurda entre
Primeiro porque a própria aplicação em si ela já é antidemocrática por natureza. E segundo porque está se dando em condições ainda mais distantes de desigualdade entre os alunos da rede privada de ensino e os estudantes de escola pública. E aí você coloca também, além de todo o ano que não existiu, especialmente para a rede pública, né? Mas ainda essa situação, né? Os estudantes de escolas públicas geralmente, tradicionalmente, são os mais pobres, moram em condições muito mais adversas, moram com, muitas vezes com avós, enfim. Tem toda uma dificuldade também em relação a essa conjuntura essa questão das aglomerações que torna isso uma ameaça para o seu núcleo familiar muito expressiva, né? A gente está falando da camada pobre da população que se pegar o coronavírus não vai ter acesso às sociedades que a classe média e os ricos vão ter, né? Quase todo imóvel, não por acaso, se encontra entre os elementos mais pobres da trabalhadora. A gente vê que, de tudo, atuando inclusive contra a política do movimento estudantil, mais da metade aqui dos inscritos simplesmente boicotou num gesto de muita sobriedade, né? De você perceber que é uma farsa sobre qualquer aspecto, mas para além de ser uma farsa, é também uma ameaça para a população a manutenção desses exames. O que coloca também em dúvida, em xeque, essa propaganda besta que a gente está vendo, da direita sempre insistir que é a culpa dos contágios e da população agora teve um método para se aglomerar ali, em tese, uma desculpa muito mais, uma razão muito melhor, mas a juventude, de modo geral, que é a esmagadora maioria dos participantes, e também as outras pessoas que queriam ter esse direito, e não é um direito, é um privilégio, mas, enfim, estavam lá se deslocar para fazer o exame da prova do Enem, e não correr esse risco de maneira muito, acho que muito didática. Como é falsa essa mentira que a imprensa divulga, e o governo bolsonarista, o próprio Mourão falou recentemente, né, de que é a própria população que é responsável pelos contágios. Não é. A gente está vendo agora. É o poder público. É o regime burguês. Esses aí, sim, estão diretamente responsáveis por essa verdadeira desgraça que se produziu no país. Oh, mais de 200 mortes aqui no Brasil, oficialmente. Se a gente for pegar Se a gente for pegar aqui todos os casos escabrosos que existem, dá muito mais do que isso. Eles tranquilamente está batendo na casa dos 20 no CD. Quase 9 milhões aqui de casos oficiais de contágio notificado. E a população está atenta a tudo isso, está vendo claramente agora no caso do Enem que a ação com a própria vida não é uma coisa secundária, como a imprensa tenta difundir entre a gente, né? Entre sobretudo a pequena burguesia, que é mais a propaganda que o regime político faz, mas contra todos esses preconceitos aí, de que a população é responsável, a gente está vendo agora pela questão do link, não. O responsável é realmente o governo federal, os governos estaduais, principalmente os governos científicos, municipais, enfim, todos eles, e também, indiretamente, a própria esquerda que absoluta covardia se omite de lutar e chama a população a se mobilizar por um fim a esse regime genocida que a gente viu, que está produzindo essa escabrosa, ao mesmo tempo que condena aqui milhões de jovens a ação que faz de conta e a se submeter a um regime de acesso, um acesso ao regime, ao ensino superior, desculpa, mais elitizado, cada vez mais excluído das massas da população.
Bem, seguindo aqui com a nossa pauta, temos um destaque aqui para uma declaração que o presidente Jair Bolsonaro fez hoje, né, dizendo uma declaração a respeito da democracia. Segundo ele, abre aspas para as próprias palavras dele, quem decide se um povo vai viver democracia ou ditadura são as Forças Armadas. Ele fez uma declaração aí fazendo todo tipo de ataque ao socialismo, né, questionando por que sucatearam, né, as Forças Armadas ao longo desses 20 anos, e disse que quem decide isso aí, né, não, é sempre as Forças Armadas, porque não existe uma ditadura onde as Forças Armadas não apoiem. Né? Da mesma forma, ainda nessas mesmas declarações dele também ficou, acho que cabe destacar uma aqui, onde ele também apontou que boa parte da esquerda estaria apoiando o Rodrigo Maia. Né? PT, PCdoB e PSOL estariam com ele. Eu acho que aqui cabe uma discussão também muito rapidamente. É que existe toda uma manobra golpista para poder colocar a esquerda a reboque da direita, né? Sobretudo com esses apoios à eleição na Câmara e no Senado. Mas voltando à declaração principal do Bolsonaro aqui, ela reforça que, de fato, os militares eles têm uma participação muito efetiva, né, no poder, de fato, ao contrário do que boa parte dos setores de esquerda sempre procura defender, que não há possibilidade de ter golpe, de que os militares não têm importância nenhuma, que é um monte de velho caduco, que eles não têm, que eles não atuam na esfera política, né, só um monte de velho de fralda aposentado, sendo que na verdade eles têm uma importância muito significativa na política. Né? Essa própria declaração do Bolsonaro ela reforça um pouco isso, e ao mesmo tempo também acho que cabe dizer aqui também que para poder deixar um pouco mais às claras, né, qual que é a situação, né? Para dizer, para reforçar que as forças militares ainda têm algum poder, né, dá para ser usado até de uma forma como ameaça também. É mais uma dessas declarações que o Bolsonaro dá que servem muito bem para poder ilustrar, para a gente poder ter uma análise mais concreta da política no âmbito geral, né? Porque finalmente a gente também não pode ter só uma noção, a gente tem que analisar o que essas pessoas falam, e analisar o que está envolvido por trás disso. É um fato, com certeza, de que existe todo esse. Você vê pelo próprio governo Bolsonaro agora como tem todo um aparato militar nos seus ministérios e fora secretarias menores. Né? O estado inteiro está cheio de milico envolvido. E isso pesa em todas as decisões que são tomadas pelo poder público. Né? Não tem como você tentar desvincular isso. Né? Vários dos ministros do Bolsonaro são militares e eles têm uma participação direta na política, e fora eles tem vários outros que participam de uma forma menos direta, mas que também participam. Né? E tem uma coisa que sempre tem que ser mantida aberta os olhos, né? Ter atenção para esse detalhe, porque sempre existe uma possibilidade de, se houver necessidade, né, de que os militares entrem em ação de forma mais intensiva e mais aberta, mas no geral eles têm uma participação sempre por trás dos panos, né, apesar de que eu acho que no governo Bolsonaro ela fica muito mais às claras do que costumava ser anteriormente, mas só reforça isso aí, né? Vou passar para o companheiro Thiago fazer os comentários dele a respeito. Eu queria destacar isso que você falou agora há pouquinho também. Né? O Bolsonaro, ele é, com todas as coisas é, desprezíveis, assim, por exemplo, uma figura escatológica sobre qualquer aspecto, mas existe uma coisa nele positiva para a gente, que é essa dificuldade que ele tem em disfarçar. Ele acaba entregando o jogo, talvez até mais do que ele próprio conscientemente gostaria, mas a gente está vendo que isso produz constante, volta e meia isso produz alguma crise, alguma treta aí com a burguesia, justamente porque ele não consegue conter a língua dele, e aí acaba soltando isso que, vamos falar que é verdade, mas todo mundo sabe que isso acontece mesmo. Não, a frase dele que eu achei interessante é assim: quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são suas forças militares. Não tem ditadura onde as forças militares não apoiam. É verdade.
Isso é mais absoluta verdade. A gente viu aqui pela experiência do Brasil e no resto da América do Sul, em grande parte também, que esse setor é uma burguesia muito ligada aqui ao imperialismo. Como toda burocracia, a gente está, inclusive, fazendo, reforçando aqui a propaganda do curso O que é o Stalinismo, é uma discussão que vem sendo feita no curso e fica, mais uma vez, a dica aqui para os cantores que quiserem compreender melhor esses fenômenos que são discutidos isso. Esse papel das Forças Armadas como um elemento primordial da burocracia do Estado, instrumento do regime da burguesia também, quando ela resolve fechar, endurecer mais o regime político. Porque democracia aqui, vamos lembrar, a gente está falando de um regime onde centenas de milhares de pessoas são encarceradas, a polícia mata a torto e direito. A gente viu aqui desde o período do Fernando Henrique Cardoso as greves submetidas aqui também ao controle do judiciário. A democracia é uma coisa muito, além dela não existir de fato, esse se usa para definir é uma coisa muito pequena, muito, muito farsesco, mas o fato das Forças Armadas endurecerem ainda mais o regime demonstra o perigo que é a sociedade, a sociedade assim, o regime burguês para a população em geral, né? A sociedade, tal como ela está politicamente estruturada, ela vai ser sempre uma ameaça contra a população, sobretudo contra a classe trabalhadora, e controlada pela mobilização da população, e que está posto na frase aqui do Bolsonaro, a frase infeliz, talvez, mas que revela a radicalização do regime político. Bom, a gente já está nos finalmente aqui do programa, eu vou tentar passar rapidamente as últimas que a gente tem. Destacar aqui também uma declaração de mais uma pessoa figurante no governo, né, que apesar de tentar se apresentar como não pertencente, é uma declaração do Rodrigo Maia, dizendo que não é o momento de impeachment. Eu acho que, sobretudo, esse comentário aparece depois de toda uma campanha, né? A própria imprensa tenta colocar como se o Bolsonaro fosse um total irresponsável, que não fez nada a respeito da vacina. Né? Hoje mesmo eu li vários editoriais, várias colunas de artigos de opinião da imprensa burguesa e todos eles destacam, né, que o Bolsonaro foi responsável e diferente do João Dória, que seria aí uma figura super importante e que não dá mais para aguentar o Bolsonaro e tudo mais. E aí aparece uma figura importante do regime, que é o Rodrigo Maia, que está aí sempre atuando para protegê-lo, né? O objetivo final dessa burguesia tradicional, diferente da extrema-direita, né, que dá essas declarações escatológicas, como o Thiago bem comentou, né, a direita tradicional, o DEM, o PMDB, o PSDB, eles têm o objetivo de controlar o Bolsonaro. Né? Foram eles que colocaram o Bolsonaro lá, então não tem por que necessariamente tirar, a não ser que a coisa fuja totalmente do controle. Mas fato é que o objetivo principal aqui é tentar controlar o Bolsonaro e colocar ele na linha para que ele não fique dando essas declarações como ele acabou de dar agora, né? Essa que a gente comentou aqui agora. Né? Então, o objetivo da burguesia não é de tirar o Bolsonaro, mas é finalmente de controlá-lo, né? E tentar ver se o regime aguenta mais um pouquinho até ter uma eleição em 2022, onde se possa construir uma candidatura mais sólida da burguesia, né? Visto que a candidatura do Bolsonaro representa uma candidatura de crise. Agora passar para o companheiro Thiago. É só destacar que isso reforça também, né, a loucura da esquerda em se afiliar com esse tipo de criminoso político. Por isso que o Maia é, né? Ele é o realizador da política genocida. Ele é tão diretamente ligado a essa política que levou aí à morte pelo menos 200, mais de 209 mil pessoas, mas a esquerda, quando se mete a fazer aliança com ele e compactuar com esse tipo de política, ela acaba desmoralizando também, se desmoralizando e enfraquecendo a luta da população, que só pode ser, só pode se desenvolver mesmo com o povo na rua lutando por fora Bolsonaro e tendo que enfrentar também agora, como a gente está vendo, as loucuras de uma esquerda extremamente calculadora e ligada politicamente, dependente politicamente da burguesia. Né?
Bom, passando aqui rapidamente no nosso último tópico, só para não deixar passar batido, né, o Capitólio, lá nos Estados Unidos, sede do Poder Legislativo Federal do país, ele foi fechado hoje devido a uma ameaça externa de segurança não especificada. Né? Estava havendo um ensaio, né, para a cerimônia de posse, né, que vai ser realizada agora na quarta-feira, e o local foi todo evacuado por conta de uma suposta ameaça externa à segurança que sequer foi comentado o que é, né? Uma coisa que é um tanto quanto suspeita. Vou passar para o companheiro Thiago fazer um comentário rapidamente sobre esse acontecimento aqui. Reforça também a loucura outra loucura da esquerda de aliar esses mídias que vão se desenvolver nos Estados Unidos em função de uma coisa normal, uma manifestação dentro de um espaço público, uma coisa que em tese seria mais normal do mundo, mas está sendo tratado aqui como uma coisa de outro planeta, né? E, e a dica americana também, nesse ponto, ela se encontra numa linha muito tênue aqui, onde, devido à crise capitalista, onde as aparências elas importam cada vez menos. A gente vê que eles nem sequer se quantificam, dar uma desculpa para fechar o prédio, né? Uma ameaça de segurança que não é especificada, pronto, vai lá e tem terror lá para cima da população, enfim, adentrar num prédio que em tese é público, né? Mas a gente está vendo aqui mais exemplos de como o regime fascista, na verdade, ele está do lado desses ditos, dessa ala dita democrática da direita, e a gente, os elementos mais conscientes da esquerda, mais independentes da burguesia, estão muito atentos porque esse tipo de coisa está se reproduzindo aqui no Brasil também, com ameaças de. Quando você analisa aqui da obra, tem ameaças muito expressivas aqui contra a população, no sentido de endurecer também ainda mais o já muito duro regime político brasileiro. Né? Bom, perfeito. O nosso Jornada 5 aqui já vai partindo para o seu final. Né? Agradecer a todos os espectadores que continuaram com a gente até agora aqui. Né? Continue acompanhando a Causa Paralela TV 4 horas por dia. Na sequência aqui do Jornada 5 a gente vai ter a reprise do podcast Música de Classe, né? Sobre o Belchior, né? Grande nome aí da música brasileira. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus demais companheiros, ajudar a divulgar uma imprensa independente e revolucionária. E é isso, companheiros. O Jornada 5 fica por aqui. O Jornada 5 segue de segunda a sexta, às 5 horas da tarde, aqui na Causa Paralela TV. Eu e o companheiro Thiago voltamos na semana que vem. Amanhã a programação daqui do Jornada 5 segue com outra dupla de companheiros. E é isso, companheiros. Um excelente final de tarde. Até mais.